Olá, pessoal. Pai do Senhor Jesus. Jonathan falando por aqui. Estamos de volta e dessa vez estarei expondo o livro de Esther. Serão 3 dias de exposição e que o Eterno continue iluminando nosso entendimento sobre a sua palavra. Bom, antes de iniciarmos, quero dar uma breve introdução sobre o livro. A história de Esther acontece após o primeiro retorno dos judeus do cativeiro babilônico para Jerusalém, entre o período de Esdras e Neemias. Nesse tempo, a Pérsia estava no poder. O livro registra os acontecimentos dos judeus que ficaram na Pérsia. Não se sabe quem foi o autor do livro, mas de acordo com a história registrada, tudo indica que o autor conhecia pessoalmente os costumes persas, conhecia o palácio de Suzã e conhecia o rei Assuero. Isso indica que provavelmente ele morava na Pérsia durante a escrita do livro, e indica também que era um judeu devido ao seu conhecimento nos costumes judaicos. Alguns judeus ficaram na Pérsia pelo comodismo, já tinham suas casas construídas e, além disso, era um governo que eles conseguiam fazer os seus comércios. Eles estavam confortáveis com o governo. Um fato é, se não houvesse a providência de Deus na preservação dos judeus que ficaram na Pérsia, eles não teriam conseguido se restabelecer e reconstruir os muros de Jerusalém, conforme a gente vê lá no livro de Neemias. O livro conta a história de 4 personagens principais: o rei Assuero, ou Xerxes, em outras traduções, Amã, Esther e Mordecai, ou Mardoqueu em outras traduções. Em nenhum momento vemos a menção de Deus na história, mas mesmo assim conseguimos ver ele agindo no oculto. A data aproximada da história do livro acontece entre 483 a 473 a.C. O propósito do livro é demonstrar a soberania de Deus, sua intervenção na história e o cuidado de Deus pelo seu povo. Bom, vamos iniciar o capítulo 1, onde nós veremos a deposição da rainha Vasti. Dos versículos 1 ao 4, no tempo do reinado do rei Assuero sobre 127 províncias, quando reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete para muitas pessoas que durou 180 dias. E nesse período o rei fez questão de mostrar suas riquezas. A primeira coisa que podemos perceber é que esse rei era muito poderoso. Olha o versículo 1. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. A segunda coisa é que ele era soberbo. Ele quis mostrar o seu poder e superioridade sobre as pessoas, dando uma festa que durou 180 dias. Olha o que o versículo 4 diz. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Já imaginaram hoje, 2022, alguém dando uma festa custeada do próprio bolso, com duração de 6 meses? É muita coisa, não é? O dinheiro gasto poderia ajudar muitas pessoas que passam dificuldades. Dos versículos 5 ao 11, depois de 6 meses, o rei deu um banquete a todo o povo de Suzã durante 7 dias no pátio interno do palácio. A narrativa descreve a grandiosidade do local e que as bebidas eram servidas em taças de ouro. Todos podiam beber sem restrição nenhuma. A esposa do rei, cujo nome era Vasti, estava dando um banquete para as mulheres também. No sétimo dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou que trouxesse a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar a sua beleza a todos que estavam na festa. Olha o perigo da bebida. O rei, obstinado em mostrar o seu poder, chegou ao ponto de querer exibir sua própria esposa como se fosse um objeto. O grande problema da bebida é que ela tira o nosso controle sobre o mal que está dentro de nós, fazendo que cometemos o pecado de uma forma mais liberal ainda. Isso só contribuiu mais ainda com a soberba do rei. Dos versículos 12 ao 22, a rainha se recusa e o rei fica muito irado. Então ele pede conselhos aos sábios que entendiam da lei para que tomasse uma decisão correta do que fazer com a rainha. Um dos sábios respondeu que a rainha, além de ofender ao rei, tinha ofendido todos os príncipes e os povos das províncias, pois a atitude da rainha chegaria a todas as mulheres que fariam o mesmo com seus maridos. Então um dos sábios propõe ao rei fazer um decreto que expulse a rainha Vasti e que seja escolhida uma nova rainha. Com isso, todas as mulheres dariam honra ao seu marido, respeitando ele com a sua última palavra. E assim o rei fez. Vimos que o rei tinha a intenção de exibir a beleza da rainha para os príncipes e os povos.
Além disso, ele queria mostrar o seu poder sobre ela também. A narrativa dá a entender que o rei tratou a rainha como um objeto. Talvez esse tenha sido o motivo dela ter desobedecido à ordem do rei, pois ela estava com as outras mulheres e de repente é chamada para ser exibida para um monte de homens. Indo para o capítulo 2, veremos Em Busca de uma Nova Rainha. Dos versículos 1 ao 4, passado algum tempo, depois que a raiva do rei tinha passado, ele lembrou do decreto contra Vasti. Então seus servos disseram para ele procurar moças virgens para escolher entre elas uma que lhe agradasse para se tornar a nova rainha. E assim o rei fez. Logo no início do capítulo 2, vemos que o rei estava bravo. Diz assim: Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, podemos notar que o rei estava bravo com alguma coisa. Continuando no versículo, diz: Ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então podemos ver que o rei estava bravo com outra coisa, porque ele só lembrou da rainha Vasti depois que a sua raiva passou. Os registros históricos contam que nesse tempo aconteceu a Batalha de Salamina, liderada pelo rei Assuero. Nesse tempo, ele travou uma batalha com a Grécia e acabou perdendo. Dos versículos 5 ao 7, em Suzã havia um judeu chamado Mordecai. Ele havia criado sua prima que se chamava Esther como sua própria filha, pois seus pais haviam falecido. Então aqui vemos mais dois personagens principais da história, Esther e Mordecai. Nos versículos 5 e 6 fala sobre a origem de Mordecai. Diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Quem tinha sido levado para a Babilônia foram seus avós. Então, provavelmente, Mordecai tinha nascido no cativeiro. Dos versículos 8 ao 10, após o decreto do rei, as moças foram levadas para Suzã, e Esther foi levada também. Todas foram entregues aos cuidados de Hegai. Hegai se agradou de Esther, então ele providenciou cuidados para ela em um dos melhores aposentos no harém. Mordecai tinha ordenado a Esther que não falasse nada da sua origem, pois ela era judia. Podemos ver no versículo 9 que Esther alcançou favor diante de Hegai, pois ela lhe pareceu formosa. Dos versículos 11 ao 18, Mordecai passava diariamente perto do harém para vigiar Esther. Depois de 12 meses de preparo das mulheres para se apresentar ao rei, ao se apresentar, a moça podia levar qualquer coisa do harém. Ela se apresentava de tarde, depois voltava para o segundo harém e não voltava mais ao rei, a não ser que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai havia aconselhado ela, e ela alcançou o favor de todos que a viram. Ela foi levada ao rei no 7º ano do seu reinado, e ele amou Esther mais que todas as mulheres. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete em homenagem de Esther e proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Passaram-se 4 anos desde Vasti até esse momento de Esther. Podemos ver isso no capítulo 1, versículo 3, sobre o 3º ano do reinado do rei, e no capítulo 2, versículo 16, onde informa que era o 7º ano do seu reinado. Um ponto que eu gostaria de destacar, no final do versículo 15 diz que Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Qual é a chance de alguém agradar todas as pessoas? Isso só é possível pelo próprio Deus. Deus tem poder para mudar os corações. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Esdras. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Continuando, dos versículos 19 a 23, Esther não havia falado nada ainda sobre a sua origem judia. Um dia Mordecai estava a serviço junto à porta do palácio do rei, quando ficou sabendo que 2 homens do corpo da guarda do rei armaram uma conspiração e planejaram matar o rei. Mordecai ficou sabendo disso e informou Esther,
que transmitiu em nome de Mordecai para o rei. Foi investigado e comprovado o caso. Então os dois homens foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas diante do rei. Irmãos, pense no seguinte: se Esther não fosse rainha, será que Mordecai teria conseguido informar a conspiração contra o rei? Ele poderia até ter informado alguém, mas poderia acontecer duas coisas: a mensagem não chegaria ao rei, ou alguém teria levado o crédito no lugar de Mordecai. E o mais importante dessa história: este ato foi registrado nos registros históricos. Guarde essa informação porque ela será importante mais para frente do livro, tá ok? Agora vamos para o capítulo 3, onde veremos a soberba e a trama de Amã. Dos versículos 1 ao 6, o rei promoveu Amã e deu a ele um cargo mais elevado do que todos os oficiais do rei. Todos os oficiais eram obrigados a se curvarem e se prostrarem diante de Amã. Porém, Mordecai não se inclinava. Os outros oficiais falavam constantemente com Mordecai sobre isso, mas ele não dava atenção porque tinha dito que era judeu. Então os oficiais contaram para Amã, que, ao ouvir isso, ficou furioso. Porém, sabendo quem eram os judeus, ele procurou matar todos eles e não apenas Mordecai. No versículo 2, vimos que o rei tinha dado uma ordem para todos os oficiais se inclinarem diante de Amã. Porém, Mordecai não obedeceu. O texto não deixa claro se essa inclinação era uma espécie de adoração ou se era um tipo de respeito civil. Mas no versículo 4, Mordecai diz que não fazia isso porque era judeu. Sabemos que Deus enviou os judeus para o cativeiro por causa da idolatria. Nesse tempo, os judeus se arrependeram e desejaram um culto livre dessas práticas, pois haviam aprendido a lição. Portanto, para Mordecai ter dito que não se inclinaria diante de Amã porque era judeu, tudo indicava que era uma espécie de adoração. Dos versículos 7 ao 11, no 12º ano fizeram um sorteio para determinar a data de execução da morte dos judeus, e foi sorteado o 12º mês daquele mesmo ano. Então Amã contou ao rei que os judeus tinham os seus costumes e não respeitavam as leis do rei, por isso deveria matá-los. O rei concordou com Amã e deu autorização para ele fazer o que quisesse. Dos versículos 12 ao 15, no mesmo mês Amã ordenou que fosse escrito cartas a todas as províncias com as ordenanças para aniquilar todos os judeus, independente de quem fosse, até mesmo as crianças. Isso deveria acontecer no 12º mês conforme sorteado. Além de matá-los, deveriam saquear todos os seus bens, e devia-se publicar uma lei para este ato. Então o decreto foi publicado, e o rei e Amã sentaram-se para beber enquanto a confusão se espalhava por Suzã. Bom, assim finalizamos a aula de hoje e eu gostaria de deixar uma reflexão. Amã ganhou o cargo mais elevado somente abaixo do rei. Todos eram obrigados a obedecer suas ordens. Isso é muito perigoso. Depositar um governo na mão de uma única pessoa pode trazer sérias consequências, pois essa pessoa pode tomar decisões horríveis, como fez Amã. Podemos ver que Amã é um tipo de figura do anticristo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o governo que você tem desejado? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, no versículo 10 ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe um país que anualmente é considerado um dos melhores lugares para se viver no mundo, a Suíça. E isso se deu porque homens que compreenderam que o reino de Deus é o melhor para toda a humanidade lutaram e pregaram, mas além disso, ensinaram a palavra de Deus. A Suíça é um exemplo claro de que o governo de Deus é o melhor para nós. Depois pesquise aí sobre a guerra civil e a reforma na Suíça. E eu finalizo dizendo: ore para que o reino de Deus seja estabelecido por completo aqui na terra. Eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.